Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo certo com vocês? Pessoal, na aula de geografia de hoje, nós vamos trabalhar sobre os diferentes formatos de mapa, tá? E para essa aula, nós vamos usar o caderno para responder algumas questões e 2 folhas sulfite, tá? Nós vamos trabalhar da página 188 até a página 192, tá bom? Então, acompanhe a leitura lá na apostilinha de vocês. A representação do espaço é cultura. Diversos povos ao longo de sua história representaram os lugares onde viveram. Para alguns, por exemplo, era importante saber o que havia às margens dos rios. Para outros, o importante era saber onde ficavam as comunidades vizinhas. Eles faziam essas representações de acordo com suas necessidades e com os materiais os quais tinham acesso, ok? Temos 2 imagens ali de 2 mapas, tá? O primeiro é um mapa feito em pele de búfalo por indígenas que viviam nas proximidades do Rio Colorado, nos Estados Unidos, há mais de 4.000 anos. Nele estão representadas as zonas de caça e as pastagens de animais, tá bom? Búfalo é um animal semelhante ao boi, tá, gente? Ele tem chifres bastante curvados, tá? Vou deixar uma imagem do búfalo aqui para vocês. A imagem ao lado diz assim: tábua de argila babilônica descoberta em Nuzi, na antiga cidade que se localizava onde é o Iraque hoje, tá? País do Oriente Médio. Essa tábua tem cerca de 2.500 anos e retrata o Vale do Rio Eufrates, tá bom? Próxima página, temos mais um mapa. Mapa do porto de Nagasaki, cidade do Japão. Aqui é uma xilogravura do ano de 1801, impressa em papel, tá bom? Falando nisso, tá? Atividades para a gente responder. Número 1, observe novamente os mapas dessa página e suas legendas para responder as perguntas, tá? Questão A. O que está representado em cada mapa? Então, vocês têm que descrever o que cada mapa representa ali. B. Quais materiais foram usados na elaboração dos mapas? E a questão de número 2, pessoal. Hoje existem mapas que mostram como ir de um ponto a outro, mapas que mostram os pontos cardeais e também a distância que percorremos. Na sua opinião, quais poderiam ter sido os usos que cada cultura fez desses mapas? Para que você acha que eles servem, né? Então você vai dizer ali, essa questão é uma questão de reflexão, mas eu gostaria que vocês colocassem a resposta dela lá no caderno. Então conversem com o papai, com a mamãe e discutam para que vocês acham que aqueles mapas serviam naquela época, né? Então, ó, pessoal, ali, voltando a falar ali do mapa chinês, eu gostaria de deixar mais uma informação para vocês, para auxiliar na resolução do exercício 2 ali, ó. O mapa chinês da página 189, que mostra os limites conhecidos dos territórios e representa barcos e caravelas, que eram os meios de transporte mais utilizados para explorar terras distantes. E os barcos e as caravelas, eles faziam o transporte dessas mercadorias, tá? Então, vocês coloquem esses detalhes ali e coloquem a opinião de vocês. Para que você acha que eles serviam? É a opinião de vocês sobre a serventia desses mapas, tá bom? Façam lá no caderno, não precisa se delongar muito na resposta, mas eu gostaria que vocês registrassem a resposta lá no caderno, tá bom? Questão 3. Leia o texto e em uma folha avulsa, faça o mapa do percurso descrito, somente até aí. Ali abaixo tem o percurso. Saí da minha casa, andei 2 quarteirões, virei à direita, passei em frente à farmácia, depois de andar mais um quarteirão, virei à esquerda, na esquina da padaria, e andei mais 3 quarteirões por essa rua e cheguei à escola. Então, agora vocês vão utilizar aquela folha sulfite que eu disse que nós precisaríamos para o início da aula, né? Então, vocês vão desenhar esse mapa com esse passo a passo ali, tá? Esse percurso que a pessoa fez, tá bom?
pessoal, página 190 agora. A escala. Nesta aula, você conhecerá a importância de escala de uma representação. O mapa é uma representação do espaço. E o que é representação? Uma das definições do dicionário para representação é a ideia ou imagem que recebemos do mundo ou de alguma coisa. Isto é, quando desenhamos algo que vemos no mundo, seja um mapa, seja um desenho, estamos fazendo um tipo de representação. Atividade. Na imagem acima, o menino está fazendo um desenho da paisagem que ele vê pela janela. Quais são as diferenças que podem existir entre o desenho e a paisagem? Daí vocês podem conversar com o papai e com a mamãe aí e registrar lá no caderninho também essa questão. Mais abaixo temos mais um parágrafo que diz assim: as representações podem ter muito ou poucos detalhes. Isso depende do tamanho da representação e do tamanho daquilo que vamos representar. Por exemplo, imagine que você está observando uma cidade grande do alto de um prédio bastante alto. Você acha possível representar todos os detalhes das paisagens em uma folha sulfite? Se você respondeu que não, acertou. Isso porque a representação será menor do que o que está sendo representado. Mas se a representação for do mesmo tamanho do que está sendo representado, como fica? Vamos ver. Agora vocês vão utilizar o sulfite, já peguem a outra folha, tá? E sobre uma folha à parte, coloque uma das mãos e contorne com o lápis. Depois observe sua mão na folha. Represente todos os detalhes possíveis. Foi possível representar todos os detalhes da sua mão no papel? Por quê? Converse com o colega e com o professor. Daí vocês vão conversar com o papai e com a mamãe aí. É possível representar a sua mão em uma folha de papel? Ó, a minha mão aqui sobre a apostila, eu vou conseguir representar ela em uma folha, eu vou conseguir colocar todos os detalhes. Por quê? Porque a minha mão ela é menor que a folha da apostila. Então eu vou conseguir detalhar, colocar todas as características por conta desse tamanho, tá bom? Próxima página, página 191. Quando a representação tem o mesmo tamanho do objeto representado, podemos colocar todos os detalhes possíveis. Você ficou curioso sobre como podemos representar a cidade vista do alto de um prédio? É simples. Podemos reduzir o tamanho daquilo que vamos representar, porém, ao fazer isso, perdemos alguns detalhes. Ao reduzir o tamanho de uma praça, por exemplo, teremos de reduzir o tamanho de todos os seus elementos. Assim, uma flor ou um cachorro não aparecerão no desenho, em razão da redução. Quanto mais subirmos, mais alto estivermos, mais detalhes de paisagem serão perdidos, apesar de ser visualizada uma área maior. Nós vimos isso anteriormente lá nas imagens de satélite, nas fotografias aéreas, que quanto mais longe, mais difícil era de ver os detalhes, tá bom? Palavra-chave, escala. A escala diz a respeito à relação de tamanho entre um elemento e sua representação. Ela ajuda a saber quanto algo foi reduzido para ser representado. Em um mapa, por exemplo, a distância entre um lugar e outro no papel é muito menor que a distância real. Existem dois tipos de escala, escala gráfica e escala numérica, tá bom? Ali embaixo tem os exemplos da escala gráfica e da escala numérica. Ali nós temos um desenho de um carro ao lado. Este desenho não é um carro de verdade, não é mesmo? É um desenho, uma representação de um carro. Como você pode ver, ele não tem o mesmo tamanho. Seria impossível desenhar um carro de verdade no espaço desta página. Para fazer isso, foi preciso uma redução. Foi alterada a escala, tá bom? Agora vocês vão precisar de uma régua, tá? Para realizar as atividades ali abaixo. Apenas olhando para o desenho acima, não conseguimos saber qual é o tamanho real do carro. Porém, calculando a escala, é possível ver. Quer ver? Siga os passos. Letra A. Com uma régua, meça o desenho do carro acima
de uma ponta a outra e escreva o resultado. B. Sabendo que cada centímetro do papel corresponde a 1 metro na realidade, qual seria a medida desse carro? Então, vocês vão descobrir quantos centímetros tem ali aquele carro ali no papel e vão multiplicar por 1 metro, tá bom? Se for, por exemplo, 2 centímetros o carro ele tem, vezes 1 metro vai dar 2 metros. Se o carro tiver 7 centímetros, 7 centímetros vezes 1 metro vai dar 7 metros, tá bom? Então, é dessa forma que vocês vão representar ali na atividade. Próxima página. Na página 192 também nós vamos usar o caderninho, tá bom, pessoal? Para responder a questão ali abaixo. Página 192, primeiro parágrafo. A escala é um recurso muito útil para a representação. Imagine se só pudéssemos representar as coisas em seu tamanho real. Quantas folhas de papel seriam necessárias para representar a sua sala de aula, por exemplo? Inúmeras. Por isso, usamos a escala e, por causa dela, os mapas são tão usados atualmente. Os mapas de GPS, o planisfério, o mapa de uma cidade, todos têm escala. E ela nos indica quantas vezes o modelo foi reduzido. Assim, podemos calcular a distância que teremos de percorrer de um ponto a outro. Atividade. A primeira imagem é a planta de Ubiratã, município do Paraná. A segunda é o mapa do Paraná. E a área vermelha corresponde justamente a Ubiratã. Observe e depois responda as questões, tá? Observem ali com calma os dois mapas. E lá embaixo diz assim: qual dos mapas mostra mais detalhes do município? Cite alguns desses detalhes, tá? Então, você vai responder essa questãozinha ali, ó, qual dos mapas tem mais detalhes do município, lá no seu caderninho de geografia. Tá bom, gente? Pessoal, essa é uma aula bem rápida, bem tranquilinha, tem bastante leitura, mas questões para responder são bem pouquinhas. Por hoje é só, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar lá na agendinha eletrônica, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!